Oi, maravilhosa! Seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje você vai estar aí acompanhando a faxina que eu vou estar fazendo aqui na minha casa. Eu já havia comentado em outros vlogs aí que eu tenho remanejado novamente com relação à rotina da minha casa, porque agora eu estou limpando a casa dos meus pais toda segunda e sexta e a faxina na minha casa eu fazia na segunda-feira. Então agora estou mudando aqui a minha rotina. E hoje, dia de limpar aqui na minha casa. E eu comecei colocando as coisas em cima da cama. Você pode observar que eu não retirei o lençol, justamente porque eu vou tirando ali as teias de aranha, colocando as coisas para cima e vai sujar. Então eu faço essa troca depois. Eu também não estou usando hoje o aspirador, eu estou com a vassoura, porque vai ser uma faxina um pouco mais pesada e o aspirador eu uso mais para manutenção. E a faxina eu sempre começo de cima para baixo. Então eu iniciei retirando ali as teias de aranha e venho varrendo, porque o pó vai subir para os móveis, para depois eu estar limpando o pó ali dos móveis, tirando a poeira. Se eu tivesse utilizado o aspirador de pó, aí sim eu tiraria ali as teias de aranha, depois limpava os móveis e depois eu ia aspirar, finalizando ali o chão. Não foi o caso. Então, como a poeira vai subir, eu ia limpar e depois ia sujar novamente. Por isso, estou agora varrendo e na hora que eu terminar aqui de varrer, aí sim eu venho limpando os móveis. E a limpeza dos móveis também é bem simples, é bem básica. Vocês vão ver que eu estou utilizando, olha, essa luvinha verde. Ela tira ali a superfície do pó. Ela ajuda muito a facilitar mesmo a limpeza. E depois que eu venho com o pano úmido. Se eu passo o pano úmido direto ali na poeira, aquela poeira gruda. Aí na hora que você vai limpar, fica aqueles pelinhos. É óbvio que a gente lava o pano. Mas só que essa luvinha, ela ajuda muito nesse processo de retirar aquele excesso de pó. Para depois vir com um pano úmido por cima. E aí eu vou já aproveitar que eu já tirei o pó, que eu não tenho o porquê de manter ali as coisas em cima, então eu já vou colocando as coisas no lugar, com exceção que fica no chão, porque eu ainda vou limpar o chão, eu apenas varri. Então eu vou limpando, já vou colocando as coisas no lugar. Antes eu não fazia dessa forma, antes eu finalizava a limpeza do chão, ia para um outro cômodo, depois eu tinha que voltar para fazer o processo de colocar as coisas no lugar. Então agora eu passei a fazer dessa forma e eu acho que otimizo o tempo e também aquela sensação de ver que aquele cômodo está totalmente finalizado. Então eu já vou colocando tudo no lugar, só não coloquei a casinha do Zac ali, a caminha dele, justamente porque fica no chão. Mas aí agora eu já venho para limpar e finalizar. Antes vou limpar aqui o meu vidro, o espelho do quarto. Essa solução que eu uso do Vidrex eu já deixo aqui no quarto, justamente para facilitar. Então assim, não é só no dia de faxina que eu utilizo. Quando eu vejo que precisa, na hora da manutenção, eu já deixo esse Vidrex junto com a flanelinha branca para poder estar passando. Principalmente que a Lavínia coloca muita mão, ela vai às vezes pegar um creme, alguma coisa no meu guarda-roupa, aí fica marcadinho ali, então eu já deixo o produtinho à mão. E aí, finalizando esse processo, eu vou vir passando o pano no chão. E como que eu faço? Eu utilizo o pano de chão no dia da faxina, porque o mop, por mais que ele seja prático, que ele seja flexível, eu não acho que ele passe em todos os cantinhos. Então eu prefiro com o pano, porque eu acho que fica uma limpeza melhor. E eu uso também a vassoura. Eu não sou acostumada, eu não gosto de passar pano com, como é que fala? Com rodo. Então eu prefiro a vassoura. Ali eu uso ela dos dois lados, eu passo ela nos cantinhos, ali onde tem alguma frescurinha ali, eu consigo utilizar a vassoura. Então eu coloquei a solução do Veja Limpeza Pesado dentro da água com um balde e com um pano bem encharcado eu venho passando. E eu divido ali a etapa, eu passo ali uma parte ali e depois eu limpo o outro lado do quarto, porque o quarto é um pouquinho grande, então eu gosto de dividir dessa forma. Depois que eu passei o pano, que eu vim com o outro mais seco,
Aí eu vim trocar a roupa de cama e fazer a minha cama posta. Como eu falei, as coisas tinham ficado em cima da cama, então iria sujar. E como eu quero finalizar o quarto, antes de passar o desinfetante, deixar aquele cheirinho gostoso no quarto, eu vou estar arrumando aqui a cama. Uma cama posta bem simples, mas assim, no capricho, fazendo com aquilo que tem as mãos ali, mas deixar um ambiente agradável, confortável. Eu usei o meu jogo de lençol, que eu acho muito bonito por sinal. Ele vem com o lençol e o viral e as fronhas. E aqui uma dica, se assim como eu, você não tem os travesseiros, as almofadas para fazer aquela cama posta bonita, eu utilizo essa almofada que é do meu sofá, para poder deixar os travesseiros mais em pé, com aquela sensação de estar mais amplo, sabe? Então eu vou ajeitando ele ali de forma com que não fique aparecendo, não fique à mostra as almofadas, mas ao mesmo tempo dá essa sensação de que tá um travesseiro grande, com algo a mais atrás ali, com mais travesseiros, entendeu? Depois eu vou ajeitar ele mais um pouco e ali, para dar uma quebra, para dar um toque a mais, eu coloquei a manta rosinha, que eu acho que dá todo um estilo, toda uma elegância à combinação. Como o meu lençol ali, o meu viral, ele é estampado, eu quis pegar um tom assim, não muito regalado, algo mais assim, que desse uma tonalidade dele. Então eu escolhi esse rosinha. E aí, cama posta arrumadinha, eu venho finalizando com o desinfetante para dar esse cheirinho gostoso que fica no quarto. Essa sensação de limpeza, de pós-faxina é maravilhoso. Você dormir num ambiente limpo, num ambiente cheiroso, num ambiente confortável, sem sombra de dúvida, é algo muito gostoso e que nos dá um bem-estar. Nós que somos dona de casa, essa sensação é maravilhosa. Saindo do meu quarto, agora eu vim para o quarto da Lavínia. E eu confesso que esse é o cômodo que costuma mais me desanimar, justamente por ter muito bicho de pelúcia, muitas coisinhas na hora de limpar a poeira, de tirar o pó, é muita coisinha. Mas eu vou acelerar aqui um pouquinho também para não ficar enjoativo para você, porque o processo é o mesmo. Ali eu acabei não mostrando, mas já tirei ali as teias de aranha. Antes de colocar as coisas em cima da cama, eu vou limpar ali essa prateleira onde ficam as pelúcias, porque depois eu não consigo subir em cima da cama. Como eu falei, eu vou enfiando tudo na cama e fica difícil depois. Só na hora que eu for finalizar que eu volto com elas para o lugar. E aí também, a mesma coisa que eu fiz no meu quarto, eu também não troquei a roupa de cama. Eu vou deixar para trocar na hora de finalizar. Aproveitando para comentar sobre essa câmera, que estão sempre me perguntando, principalmente lá no direct do Instagram. Essa câmera, ela é muito boa, muito eficiente, por sinal. Quando eu adquiri ela, eu trabalhava CLT. A Lavínia já tinha uma idade em que eu não precisava de estar descendo com ela para casa dos meus pais, mas ao mesmo tempo eu não tinha coragem de deixá-la sozinha dentro de casa. Então eu comprei essa câmera, da onde eu estava trabalhando eu conseguia ver ela aqui, e quando ela acordava, aí o meu pai buscava ela, ou minha mãe, enfim, alguém ia lá abrir a porta para ela poder descer, justamente para não ter aquele incômodo de acordar ela, de descer com ela no colo, aquela coisa toda.
e como eu tinha muita insegurança em deixá-la sozinha, então foi uma alternativa que eu encontrei e foi muito válida. E até hoje, se eu acordar de manhã e precisar de ir no mercado, numa loja, sair para fazer qualquer coisa, a câmera tá aí, eu fico da onde eu estiver, eu consigo ver ela e sem problema nenhum. Então, assim, super indico, vou até deixar aqui abaixo na descrição sobre essa câmera, que você consegue conectá-la no celular. Então, assim, é maravilhosa. No caso do quarto do seu filho, na sua casa, de forma geral, tá bom? Chegamos então na sala. Aqui na sala eu tenho essa parte mais alta que sobe para a cozinha e ali fica uma grade. E ali costuma dar muita teia de aranha, um pouquinho mais chatinho para limpar, mas eu sempre faço esse processo porque justamente para não acumular, né, aquelas teias de aranha, aquela poeira, aquele pó, aquela coisa toda. E aí eu venho varrendo ali, fazendo todo o processo. A minha faxina não tem segredo. Você sempre começa do último cômodo para frente, de cima para baixo. É o momento também que eu troco roupa de cama, que eu tiro o tapete para lavar, eu troco as capas de almofada. Então, assim, não é aquela faxina em que eu limpo as janelas, em que eu arrumo o guarda-roupa, não. Essa é aquela tarefa mensal e que eu tenho o dia específico para estar fazendo nela. Aqui no caso é aquela faxina de limpeza de chão, dos móveis, sabe? E aqui eu vou aproveitar também e vou fazer uma mudança na minha sala. Eu amo trocar as coisas de lugar, amo diversificar ali as coisas que eu tenho. O móvel novo, que eu sou apaixonada com esse móvel. Eu sonhei tanto em ter um móvel novo e eu fico sentada ali no meu sofá babando por ele. Sou apaixonada por esse móvel. E ele vai ficar fixo aqui. Poderia estar mudando? Poderia, o marido ia lá, mexia nos fios e tudo mais, só que eu resolvi deixar ele fixo aqui. Então a mudança que eu vou estar fazendo é com o sofá, a posição do sofá, as mesinhas dá para me mudar. Eu ainda quero colocar uma flor debaixo dessa escada. Coloquei uma vez e ela morreu, então tem que ver uma que dá para ficar ali e que fique bonita e que dure, né? Aquelas plantas que fica dentro de casa, sabe? Então ali, ó, já tirando os pozinhos, finalizar ali com a limpeza do chão com o mesmo processo. Vou passar um pano bem molhado, depois eu venho com o outro mais seco e aí eu troco o sofá de lugar, coloco as coisas direitinho no lugar para mim depois finalizar com o desinfetante. O meu sofá ele é retrátil, só que ele, de tanto eu ficar mexendo com ele para lá e para cá, ele soltou ali o encaixe das duas partes ali. E todas as vezes que eu queria mexer nele, que eu queria levantar para colocar o tapete, eu tinha que chamar o marido para vir me ajudar. Depois que soltou isso daí sem querer, aí acabou meu problema. Não preciso ficar mais chamando o marido. Eu mesmo consigo fazer essa mudança. E ali, ó, você vai arredando o sofá, você vai encontrando as coisas debaixo dele. Brinquedo, ali tinha uns bichinhos, cavalinhos, umas miniaturas ali, que a Lavínia leva pra brincar, aí cai no cantinho e fica ali no chão. E assim eu vou fazendo, ó, na medida que eu fui arredando, eu já fui limpando, porque é mesmo só na hora que arreda que tem acesso para estar limpando. No dia da manutenção, aquela limpeza mais prática, eu não arredo o sofá. Eu nem sempre também troco o tapete. E falando em tapete, a minha mãe me deu esse tapete aqui. Ela até achou que ele seria grande, que iria dar para cobrir o meu sofá. Mas eu gostei demais, eu fiquei apaixonada, porque eu achei que o tom dele super combinou. E ali eu coloquei as mesinhas na lateral e deu um maior charme. Então assim, fiquei encantada. E depois você vai ver que vai ter um no quarto da Lavínia também. Aqui, ó, já fui colocando as cortinas no lugar. E mais uma dica para você que não tem manta, que não tem as almofadas, que não tem tudo aquilo para fazer uma cama posta bonita ou até mesmo o sofá. Eu estou utilizando essa minha colcha. Isso mesmo, é uma colcha branca que eu tenho e eu dobrei ela ali no meio porque ela tem aqueles detalhes bonitinhos, aquelas franjinhas. Então eu estou usando ela como manta de sofá.
E assim ficou o resultado da faxina. No quarto da Lavínia, como eu falei, também coloquei um tapete, tudo limpinho, tudo organizado, tudo cheirosinho, os detalhezinhos. Olha o tapete, que fofura que ficou ali também. No meu quarto também tudo ok, com a cama posta, as coisinhas no lugar. E a sala com um novo visual, mudei as mesinhas, mudei o sofá, coloquei ali uma outra capa que combinou também com o tapete novo e ficou desse jeito a sala com uma nova decoração. Só de trocar as coisas de lugar já faz muita diferença no ambiente. Eu espero que você tenha gostado do vídeo, que tenha te inspirado e te vejo aqui no próximo vídeo.